Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao podcast Suburbana. E hoje tem companhia. Se apresente, Juliana. Ou Bob. E aí, tudo bem? Meu nome é Juliano, sou o Bob também. Sou missionário na base Monte e estou aí participando hoje do podcast da Ana. Tá se sentindo honrado? Tô, maior satisfação. Então, hoje o Juliano faz faculdade de Educação Física, né? A gente Isso. estava conversando um pouco a respeito da necessidade do corpo estar em movimento, né? Exatamente. É um princípio fundamental da Educação Física, você comentou, né? Isso, é algo bem importante, né? O ser humano ele foi feito para estar em movimento e acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. É melhor você já falar sobre isso. Já pode falar, já. Tá. Então, na verdade, o ser humano foi criado para estar em movimento, né? É um dos pontos assim bem interessantes da educação física, que até em relação assim de dores ao corpo são porque o ser humano fica estático, né? Sem movimento, em relação aos seus músculos e outras partes do corpo que necessitam do movimento para que eles estejam alongados e sejam fortalecidos também. Então, é mais ou menos por aí. Isso. A gente associa o movimento, às vezes, ao trabalho, né? Você está se movimentando, você tem que estar se movimentando para cumprir uma função, um trabalho ou o que for. A gente tem uma ideia um pouco equivocada, às vezes, de achar que o trabalho, ele é uma espécie de punição, sabe? Uma coisa negativa. Sim. Mas o trabalho, ele é uma coisa natural e ele foi designado ao homem desde o princípio. E Certo. eu posso provar biblicamente isso. Em Gênesis 2,15, diz que, vale lembrar que Gênesis 2,15 ainda é antes da queda, é onde fala que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, o Adão não ficava lá no jardim, os bichinhos servindo ele. Não, ele tinha uma função ali, ele cuidava dos animais, cuidava das plantas, cuidava das coisas que estavam ao redor dele. Então, mesmo no lugar onde tudo é perfeito, como o Éden, também existiu o trabalho, também existiu o serviço. Mesmo no Éden, mesmo no céu, em qualquer ambiente ideal, o homem deve estar em movimento. Isso aí, é interessante porque liga, né, muito com a questão da educação física, que o homem sempre tem que estar em movimento. Então foi algo que Deus criou, né? Se você for pegar bem ao pé da letra, como você mesmo disse, então vem diretamente de Deus como uma ordem que o nosso corpo necessita responder, né? Uhum. Tá ligado? Então é mais ou menos por aí. A gente é muito preguiçoso, né? Credo. Mas cara, a gente resolve tudo pelo celular e aí pede pros outros fazer. E aí o ser humano estabeleceu uma hierarquia para tudo que existe. E aí, nessa hierarquia, você espera que aquele que está, entre aspas, abaixo de você cumpra uma função que é sua. Sim. E não é assim que deveria funcionar, entendeu? A gente tem que servir. Jesus criou a gente para servir. Se a gente não serve, a gente está desequilibrando a ordem natural das coisas. Sim. E ele também veio como um exemplo, né? A própria Bíblia fala sobre que ele veio para servir, né? Uhum. Então, automaticamente ele dá o exemplo, né, de como ser um servo, de que realmente o que você tem que fazer aqui, né? O porquê que você está aqui. Então, eu vejo exatamente isso. Você está em movimento no sentido de servir as pessoas e não ser servido. É muito bom ser servido, mas a Bíblia fala também que é muito mais prazeroso aquele que dá do que aquele que recebe, né? Uhum. Então, eu acho que é muito mais da hora você estar em movimento no sentido de servir do que você apenas sentar e esperar alguém te servir. A gente estava conversando que o conceito de mordomo, ele é visto como uma coisa negativa atualmente, né? Sim. A primeira coisa que eu lembro do mordomo da casa do tio Phil. Que, coitada, a galera sempre pegava no pé dele e mandava ele fazer umas coisas nada a ver, e ele sempre lá paciente, organizando tudo. Mas se você tira o mordomo, eu esqueci o nome do mordomo. Jeffrey, se você tira o Jeffrey da casa, aquela casa vira uma bagunça. É verdade. Entendeu? O significado de mordomo é administrador ou governante. Ou seja, de uma casa, um espaço, uma empresa, uma coisa parecida. Eu acabei de citar tudo. E tipo, o mordomo é aquele que organiza as coisas e faz elas funcionarem. Se não existe um mordomo para organizar as coisas, elas ficam uma bagunça. O conceito de mordomo seria administrador, né? Uhum. Foi o que foi dito ali. Então,
imagina sem o mordomo para administrar a casa, né? Tipo, distribuir os trabalhos para todos os funcionários, digamos uma casa grande, distribuir os trabalhos para todos os funcionários, ter os horários, questão de comida, tudo para você fazer, administrar também limpeza, jardim, tudo, para fazer tudo funcionar conforme o patrão quer, digamos, conforme o dono da casa quer. Eu vejo isso a mesma coisa com Deus. Deus nos dá a ordem de ser mordomos dele. Então, ele é o chefe da casa, ele nos deu a casa e nos dá o trabalho de governar isso, de administrar tudo isso, né? No sentido, a casa como a terra seria a nossa casa. Então, e também encaixa até a nossa própria saúde, nosso corpo. Acho que, enfim, tudo isso, né? Porque é dele e a gente deve responder, né? Conforme essa ordem que foi nos dada. Acho que eu mais ou menos vejo dessa forma, assim. É que eu lembrei agora que Paulo descreve a igreja como um corpo. Então. E o corpo, ele supõe esse movimento, né? E fala aquela passagem que o corpo não é feito só de orelha, não é feito só de mão. E também o corpo não é inerte, né? O corpo ele tem que estar em movimento. E também talvez ligue, assim, algo que veio, questão de Paulo falar, de Deus mesmo tratar a igreja como um corpo, porque realmente a igreja está em movimento, né? Ela serve para testemunhar do amor de Cristo, né? Do amor de Jesus. Então, não tem como você testemunhar de algo sendo que você não testemunha, não tem movimento, né? Você está parado, não tem como você. E Jesus é o cabeça, entendeu? A cabeça é a parte que manda os comandos pro resto do corpo. Então, pra você tá fazendo alguma coisa, você precisa estar ligado à cabeça. Ó, tá tudo conectado aqui. A gente vai falar do corpo e o corpo foi feito para estar em movimento. Seja o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo da igreja. Tudo ele segue o mesmo princípio. É isso aí. Da hora. Serviço é a função de todos. Sim. Até tem um versículo aqui que fala lá em 1 Pedro 4, do 9 ao 11. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Acredito que isso já é uma forma de servir, né? Daí continua aqui, ó, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, múltiplas formas, então são várias formas, né? Que a graça se manifesta. Como a gente está falando no sentido de se movimentar e no sentido também de servir, né? Então, Deus vai manifestar a graça dele através de várias formas a qual a gente serve, né? E uma das formas, talvez, que possa ser que ligue ao ponto que a gente está falando, eu tenho um projeto social que se chama Bless Day, onde eu praticamente levo o amor de Jesus através do skate, certo? Dou aula para algumas crianças, enfim. E essa é uma das formas que eu vejo que a graça de Deus se manifesta, certo? E é uma das formas que Deus me deu o dom para servir. Não o dom de andar de skate, porque eu não ando bem, mas o dom de servir através do skate, você entendeu? Né? Tem uma grande diferença. E eu acho muito da hora isso, eu acho que conecta muito com o que a gente tá falando, assim, e também é louco porque ele também é ligado ao corpo, né? Eu faço parte da base missionária, como eu falei, e essa base missionária me ajuda a desenvolver esse projeto. Então, automaticamente a gente está interligado um com o outro, e essa base está interligada com o cabeça, que é Cristo, assim como eu e as outras peças, digamos assim, que também fazem parte do projeto, né? Então é bem interessante isso aí. Aí só para complementar aqui, ó, aí no versículo 11 fala assim, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então a gente entende que é tudo para Ele, né? Tudo vai e volta para Ele. Ou melhor, tudo vem e volta para Ele. Então, tem uma passagem em Lucas 12:43. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo o serviço quando voltar. Tá parafraseado aqui, porque tem todo um contexto onde essa palavra foi dita. E a questão aqui é o que o próprio Jesus falando para os seus discípulos, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Prontidão para o serviço é o nome dessa passagem aqui. E ele está falando para os seus discípulos e para as outras pessoas que estavam indagando ele sobre a tarefa que cada um tem no seu reino, né?
Porque é uma outra coisa também, às vezes a pessoa associa o céu a todo mundo sentado na nuvem, tocando uns instrumentos. Só que o reino de Deus, ele é um reino, não um reino natural, porque é o reino de Deus, né? Mas é um reino sobrenatural que cumpre as funções que um reino cumpriria. Então, se você faz as coisas aqui, no reino de Deus você também vai fazer. Sim, concordo com isso. E se, assim, se você não faz nada aqui, o que você vai fazer lá? É verdade. Talvez, né? Tô falando por mim, nada, né? Talvez aqui seja meio que um aprendizado pra lá, né? Talvez não que seja, né? Não E é sei. interessante essa passagem que você falou, porque ele fala feliz o servo, né? Que o Senhor encontrar fazendo o serviço, né? Então, não é feliz aquele que está descansando, que está sentadinho e tal, mas e sim aquele que está servindo, né? Então, talvez seja uma boa parcela de felicidade que isso aí pode trazer para as pessoas, né? Às vezes você está muito infeliz porque você talvez não esteja servindo, você só esteja recebendo algo. Então, quando você começa a servir, acredito que muda essa percepção de questão de felicidade, né? Em vez de você ficar triste, você começa a ficar mais feliz. Talvez tenha alguma ligação. É que o serviço ele é uma das disciplinas espirituais e é uma coisa que deve ser natural para todo que faz parte do corpo de Cristo. E quando você não serve, você está sendo egoísta. E Certo. egoísmo é pecado. É Então, verdade. assim, vale lembrar como as coisas estão bem conectadas, entendeu? E o serviço, ele não diminui ninguém. Tem-se a ideia de que o mordomo é aquele menor na casa, mas é o mordomo ele que mantém as coisas em ordem. E se você faz parte de uma comunidade de fé, uma igreja, uma base missionária, e você não está lá para servir, você não está sendo útil para o funcionamento daquele ambiente. É verdade, é isso aí. É igual na base onde eu faço parte, é exatamente isso, é distribuído todos os serviços e até a questão tipo de limpeza, que é uma das coisas que a gente acha que é o serviço de, mais de como é que eu vou dizer assim, mais de baixo escalão, tipo, eu não vou fazer isso. Cara, não tem diferença entre o cara que tá talvez varrendo o chão e o cara que vai pregar. Tipo, não tem diferença nenhuma. Se as duas coisas estão sendo feitas para a glória de Deus, eu acho que Deus aceita da mesma forma, com alegria, tanto o cara que prega quanto o cara que vai ao chão. Você entendeu? Eu acho que tem um puritano que fala isso, se não me engano, o William Tyndale, que não tem diferença nenhuma do cara que lava uma louça do que o cara que é um pastor. Então, se as duas coisas estão sendo feitas para a glória de Deus, vai ser aceito total por Deus, ele vai se agradar muito disso. Amém. Amém. Então, tem uma passagem em Mateus 20, do 25 ao 28, que fala assim: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá servir, como o filho do homem que não veio para servir, mas para servir, que não veio para ser servido, perdão, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui é um exemplo, eu vejo, muito importante em relação à visão do homem distorcida, a visão do homem para com Deus distorcida, no sentido de que o que Deus estabeleceu vindo dele vem como uma ordem no sentido da gente ser mordomo para servir pessoas, mas a gente tem uma visão distorcida, né, da nossa própria cultura, que eu vejo que isso não está ligado a Deus, porque é como se o homem criasse isso. Porque a gente vê assim que o cara que governa, que administra, é o cara que está lá em cima, ou seja, ele vai mandar, ele não vai servir, né? Isso eu vejo do homem distorcido para Deus, como eu disse. Mas a visão correta, que é de Deus para o homem, né? Deus endireitando a nossa visão, num certo sentido, trazendo a visão correta, seria o exemplo que ele dá aqui, né? Que a gente não deve seguir esses passos, essa cultura de que eu sou o maior, então
você me serve, né? Como os governantes e tal. Mas ele dá ao contrário, porque ele próprio é o exemplo, assim como ele veio e serviu, né? Ele fala mesmo aqui como o Filho do Homem, que é Jesus, que não veio para servir, que não veio para ser servido, falei errado. Mas ele veio para servir, né? Dar a sua vida em resgate de muitos, cumprindo o propósito que ele veio fazer. Então eu vejo que aqui Deus desconstrói total essa cultura que a gente tem de, eu tenho que ser servido. Não, você é cristão, você acredita em Jesus, em tudo que ele fez, você entende o que ele fez por toda a humanidade. Então a partir desse momento você tem que segui-lo. A partir desse momento você tem que seguir o exemplo dele, que é servir, assim como ele veio para não ser servido e sim para servi-lo. A gente também veio da mesma forma, para não ser servido e sim para servir. A gente está muito impregnado nessa ideia de ser servido. É uma coisa que tá na nossa mente já, é difícil desapegar. E erroneamente a gente coloca essa coisa em Deus também, achando que Deus tem que servir a gente. É verdade. A gente tem uma prática de projetar as coisas, né? Uhum. Tipo, eu tive um episódio, dar um exemplo, eu tive um episódio na minha vida na qual eu necessitava que alguém me servisse, né, para satisfazer o meu coração, num certo sentido. Aí eu projeto isso em Deus, quando eu conheço Jesus, venho para Deus, venho para Jesus e eu entendo, eu acho que eu estou entendendo que é da mesma forma, que projetando aquele episódio em Deus, Deus tem que me servir, né? Deus é meu mordomo, mas bem na verdade é totalmente ao contrário, né? Deus, ele estabeleceu nós como mordomos dele, né? Então tudo que a gente tem é dele e a gente deve cuidar. Não que ele não nos sirva também, na verdade ele nos serve muito bem. A graça e a misericórdia são renovadas diariamente, isso é um baita de um serviço. Mas não é por isso que ele tem o dever de te servir de acordo com o que você quer. Até porque você também tem a função de servir. É isso mesmo. E é uma relação mútua, então. Serviço é uma função de todos. É isso mesmo. Não sei se eu falei essa frase antes, mas estou falando agora. Da hora. Serviço é uma função de todos, é isso mesmo. Correto. E tem o exemplo maior aqui, que é o Jesus, o próprio. Em João 13, do 1 ao 20, que é o famoso episódio em que ele lava os pés dos discípulos. E não vou ler aqui, que é uma passagem muito grande, todo mundo já conhece essa passagem. Os discípulos chegaram lá, eles queriam comer, não tinha nenhum escravo para lavar os pés deles. Jesus foi lá e foi. E ele fez uma coisa bastante simples, diga-se de passagem. Né? Sim. Qualquer um com bom senso faria o mesmo, eu acho. Eu espero, né? E se você não pensa em servir nesse nível, acho que é preciso rever, né, o seu conceito do que é serviço, do que é servir, do que é ser mordomo. Porque ser mordomo você está disposto a servir o outro. E o seu cargo hierárquico, a sua posição, o seu status social, qualquer coisa, tá em segundo plano no que se tange ao serviço. E se você pegar a letra até do conceito, né? É uma palavra bem antiga, a gente estava vendo ali, é algo que vem do latim, se eu não me engano, né, que a gente viu. Então, se você vê o conceito, durante os anos que foram se passando, chegando para a atualidade, foi totalmente transformada a cultura do que seria um mordomo, né? A gente entende, a primeira coisa que vem à imagem na cabeça da gente quando fala de mordomo, uma casa de rico e um cara com um paletózinho, que é o Jeffrey, né, que você falou. Então, a gente imagina isso, né? Você tipo, se colocando um patamar mais abaixo, assim, para servir. E se você lê o contexto real da palavra ali, como a gente viu, de onde ela vem, a cultura do mordomo mesmo, é totalmente diferente. É você servir, mas como algo importante, como administrador, como governante. Não algo que, eu tenho que servir o cara porque ele vai me pagar um salário. Tipo, não é essa a visão, né? E eu acredito que Deus nos dá, através da palavra dele, a visão correta, que é exatamente essa. Sabe por que eu acho que algumas pessoas não se disponibilizam para servir? É porque elas acham que não vão receber isso na mesma medida. E que a gente nossa, o ser humano é muito caído, né? Tanto egoísta que a gente serve esperando ser servido de volta. E aí quando a gente já sabe que não vai ser servido de volta, daí a gente não serve. Mas não é assim, entendeu? Você não serve para esperar alguma coisa em troca. Você serve porque essa é a sua função. Exatamente. É algo que deveria ser natural, né? Não uma obrigação. Porque até é necessário que a gente fale e converse sobre isso para que a gente comece a entender a cultura de servir, né? Isso. E é algo que já
já tá dentro de nós, porque Deus já colocou isso desde o Jardim do Éden. E parece que a gente, tipo, teve uma amnésia e não lembra como que é fazer, como que é servir. É pra você ver como é que o serviço é uma coisa que escandaliza o homem caído. É a prova de que um ato tão simples de Jesus como lavar os pés dos discípulos é algo comentado até os dias de hoje. E tipo assim, deveria ser uma coisa natural. Por que nenhum dos outros discípulos se dispôs a fazer isso? Por que Pedro negou ter os pés lavados por Jesus, entendeu? É isso, o ser humano é muito egoísta. E ele espera, pô, se Jesus está fazendo isso pra mim, é porque amanhã eu vou ter que fazer um bagulho pra ele também. Mas no serviço não funciona assim. Exatamente. O serviço no reino, no caso, né? Quando Sim. a gente está falando num contexto cristão aqui. E quando você está num ambiente em que todas as pessoas nela entendem a função do serviço, o ambiente flui com muito mais naturalidade. Porque todo mundo sabe qual é a sua função. Todo mundo sabe que a função é servir e se disponibilizar para o próximo. Então não tem alto e baixo, não tem o de fora ou de dentro. É todo mundo organizando e trabalhando para o bem comum. Eu ia falar uma outra coisa que me veio aqui, mas eu não sei como encaixar isso. É só falar. Tá falando em português? Só falar. Tá. Eu vejo assim também que talvez é interessante a gente entender isso, que Deus gosta de usar muito as pessoas para falar com outras pessoas, né? Às vezes ele usa até nós, né, para falar com alguém. E se a gente entende essa questão do serviço, que é a importância dele, né, tanto pessoal como um cara que contribui para o bem comum, digamos assim, é interessante que, tipo, como Deus quer usar isso, não é uma forma de você chegar e impor nas pessoas que elas têm que servir as outras e tal. E eu acho que eu vou conseguir dar um exemplo prático disso, assim. Eu vou ficar falando, me arrodeando e não vou conseguir chegar no ponto. Né? Digamos assim, eu tenho um amigo que ele constrói prédio. Aí eu vejo, ele construiu o prédio, ele terminou de construir, certo? E eu olho e vejo que o prédio dele tá torto. Só que como eu conheço ele, se eu chegar e falar para ele que o prédio dele tá torto, ele vai brigar comigo, vai ficar muito bravo. Então eu prefiro evitar. Mas só que eu preciso mostrar para ele como que o prédio dele tá torto, né? Então o que eu vou fazer? Eu construo um prédio do lado dele, do prédio dele. E esse prédio que eu construí, ele tá bem retinho, e vai chegar o momento que a hora que eu terminar a construção do prédio, ele vai parar na frente, meu amigo vai parar na frente dos dois prédios e vai ver que o prédio dele tá torto. Então ele vai entender através do exemplo e não por algo que eu impus a ele, falando, você tem que fazer assim porque tá errado. Não, ele vai olhar, cara, pior que meu prédio tá torto, mano, ele fez o prédio do lado do meu e dele tá reto. Então, às vezes o exemplo serve muito mais do que a palavra num certo sentido de imposição, né? Que às vezes, dependendo do tom, parece que você está impondo algo. Mas o exemplo, acho que mais real, assim, que nem eu falei do prédio, eu acho que encaixa melhor talvez na mente das pessoas, convença mais elas, não que o nosso papel seja convencê-las. Mas enfim, acho que vocês entenderam. Isso foi um gênio, foi genial. Eu achei genial, de verdade. Acho que a gente pode finalizar por aqui. Obrigada, gente, por ouvir. Quer divulgar suas redes sociais, alguma coisa? Então, eu tenho um projeto Bless Day, que nem eu falei um pouquinho antes ali. Você pode estar entrando no Instagram, @projeto Bless Day. E daí lá tem todas as coisas que eu faço através do skate, com a molecada do bairro Rio Verde, onde eu moro. Beleza? Praticamente é isso. Foi um prazer, Ana. É nóis. É uma honra ter você aqui, Juliano. Muito obrigada. E é isso aí. Acho que é isso aí só. Deus abençoe e lembre-se de servir o próximo, porque essa é a sua função. Até. Até.